Você que está acompanhando já sabe que todo o programa agora tem uma palavra-chave para você concorrer ao kit da Ávora Cosméticos. Está aparecendo o kit da Ávora Cosméticos aí, você vai ver a quantidade de produtos que tem. É shampoo, creme, tem um desamarelador. Falei certo, Ana? É isso mesmo? Tem um monte de coisa, tem aquela latinha maravilhosa com vários cremes para você passar no rosto, nas mãos. E eu vou mandar também no kit da Ávora Cosméticos, com muito carinho, o livro Sem Medo da Tempestade autografado. Mas você tem que mandar um e-mail para a TV, no e-mail chamado crescervocê@tvmundomaior.com.br, e a palavra-chave hoje é perfeição. Escreva no e-mail, a palavra-chave é perfeição. E aí você já concorre ao kit da Ávora Cosméticos. E pode ir mandando e-mail, vai mandando e-mail, vai mandando e-mail. E quem estiver assistindo pelo YouTube também. Felipe, o Mundo Maior Repórter tem quanto tempo já? Olha, o primeiro programa foi em fevereiro. De 2013? É, 2013. Logo depois do caso Santa Maria, que eu ainda não estava aqui. Que foi a morte coletiva. Isso, foi a morte coletiva e tratou desse tema. Tá. Aí eu entrei no próximo programa para fazer os outros temas, e aí a gente já vem trabalhando em 10 programas, né? Foi o ano passado. Então o programa é uma vez por mês? Isso. E ele é exibido qual horário? Para quem não sabe. Todo segundo sábado do mês, às 18h30. É o programa de estreia, aí tem outros horários de reprise que a pessoa pode acompanhar. E a pessoa pode assistir pelo YouTube também a hora que ela quiser. Também, assim como o seu programa, o nosso maior público está na internet. Está na internet. Mundo Maior Repórter. Então, eu comentei com o Felipe agora há pouco sobre o programa do suicídio, que eu achei extremamente interessante, uma aula, e principalmente uma aula importante, porque nós estamos vivendo muito essa questão, infelizmente ainda, principalmente nessas questões que nós passamos agora de final de ano, Natal, Ano Novo, a quantidade de pessoas deprimidas. Segundo a revista Veja, são mais de 11 milhões de pessoas em depressão, e muita gente desanimada, triste, que não realiza. E o Mundo Maior Repórter foi falar sobre suicídio. Vamos ver um trechinho do programa e já voltamos. O suicídio é atualmente uma das 3 principais causas de morte entre jovens e adultos no mundo. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de pessoas tirem a própria vida todos os anos. Uma quantidade superior ao número de vítimas em muitas guerras e genocídios. Só no Brasil são em média 25 suicídios por dia. Quando eu tentei a primeira vez, eu tinha fases de hipomania que eu bebia muito. Eu sempre bebia muito para aliviar, desde os 12 anos eu comecei a beber. Para aliviar esse mal-estar que eu sentia. Então, eu tinha bebido, enchi a cara com uma amiga minha, e aí eu falei, bom, eu tinha um monte de remédio, né, os tarja pretas que não tinham funcionado. Porque você toma remédio, muda o remédio, muda a dose, muda não sei o quê, e só piorando, piorando. Eu tinha enchido a cara, falei, não vou continuar vivendo assim. E aí eu peguei todos esses remédios que eu tinha, tomei, era acho que mais de 40 comprimidos. E aí, como eu falei, vaso ruim não quebra, né? Tomei tudo, vomitei e continuo aqui. Eu cheguei em casa, achei ela desmaiada, tinha tomado cachaça, aspirina e antialérgico. Aí levei ela para o hospital e lá eles demoraram para atender, ela vomitou e foi asfixiada pelo vômito. Então, um horror. Assim, eu estava fazendo tudo ao meu alcance, né, para tentar ajudar naquele ano e não consegui, Não pode deixar uma pessoa deprimida sozinha de jeito nenhum, isso é a primeira regra que eu aprendi. É isso que a mãe da Helena falou. É muito importante porque muitas vezes a gente pensa, né, existe um mito quanto ao assunto é suicídio. A pessoa que anuncia, ela não se mata, porque a pessoa que quer se matar mesmo, ela faz, né? E isso pode acontecer... Isso você percebeu a partir das entrevistas? Exato. Com o depoimento dos psicólogos também e da mãe da Helena. Mas nós vimos aí um trechinho bem curtinho, tem mais ou menos quantas horas esse programa na íntegra? O programa tem 1 hora. 1 hora, tá. Com intervalo, dá 1 hora, aí quem for assistir no YouTube vai dar uns 50 minutos. Sim. E muitos deles falaram, se preocupa sim, entendeu? Porque essa pessoa, mesmo que ela não se mate, ela está dando um aviso, né? Ó, dê atenção, né? Dê atenção para mim que eu estou precisando do seu carinho. Ou seja,
até de um ouvido, né? Porque a gente precisa de alguém para escutar. E às vezes o ouvir é algo que não custa nada, custa apenas alguns minutos e pode salvar uma vida. Uma vida, é. Você sabe que a gente faz a Carta Amiga aqui no programa, e é um dos maiores sucessos, as pessoas que desabafam, que contam os seus problemas. E eu vejo que a questão do relacionamento, e às vezes esse desabafo dela, ela poderia fazer com quem está em casa. Mas as pessoas dentro do lar, eu percebo que às vezes a mãe está na cozinha, o pai está no computador, o filho está no outro quarto, as pessoas dentro da própria casa, elas não se conversam. Ninguém sabe o que está acontecendo com quem mora com eles mesmos, né? E às vezes o suicídio é um choque, porque a pessoa fala assim, puxa, mas estava tudo bem. Não estava tudo bem, né? É, e aí vem também, depois que o suicídio acontece, um misto de sentimentos, né? Primeiro você não entende e fica com raiva da pessoa, né? Por quê? Por que ela fez isso comigo? Você sentiu raiva nas pessoas que deram um depoimento? Não, mas elas passaram por essa fase, Tá. entendeu? Tem também a fase da culpa. Ah, o que eu fiz de errado? Aí depois vem essa fase da raiva, entendeu? O que eu poderia ter feito para salvar? O que eu poderia ter feito? Por que eu não prestei atenção? Porque na maioria das vezes, o suicida, ele dá sinais. Sim. Mesmo quando não é anunciado de forma clara, entendeu? Mas ele deixa de falar. Não apareceu aí um depoimento de uma jornalista, que o pai dela se matou. Ele para de falar do futuro, entendeu? Então, quando a pessoa começa a programar alguma coisa com ele, ele Olha se que esquiva. detalhe interessante, ele não programa, não planeja nada. Não planeja. Então, depois, por isso que eu gosto tanto de fazer esse programa, sabe? Porque a pessoa que assiste, às vezes, ela não sabe que tem um suicida em potencial dentro de casa. E depois de ver, ela sabe como pode abordar, entendeu? Você chegou a conversar com pessoas que tentaram se matar e não conseguiram? Sim. O que você sentiu nisso? Ana Maria Saad, que a gente viu aí, é um ótimo exemplo disso. Que ela tentou se matar 2 vezes e ela falou que teve diversos problemas na família. A família não sabia também como tratar do caso dela. Procurou vários médicos, porque era um estado de depressão. A maioria das pessoas que tentam se matar Sim. é porque são depressivas, né? E aí ela só conseguiu encontrar uma solução para isso quando ela passou a se conhecer, né? Que a cura, como você mesmo disse aqui, não está fora, né? Está dentro. Sim. E aí com medicinas alternativas, yoga, alimentação saudável, ela conseguiu ver que a vida dela era importante. Porque as pessoas esquecem isso, né? Acham que... E você sabe que dentro da própria, você como jornalista sabe disso, existe uma coisa silenciosa de não se falar sobre o suicídio na mídia. Tem isso mesmo? Isso é um grande problema também. E vocês resolveram fazer um programa com esse tema. Foi um risco. Quando a gente fez a reunião de pauta, a gente sabia que estava entrando num campo minado. Porque, assim, há um pacto silencioso na mídia para não se discutir o assunto, porque tem um medo de que isso possa gerar outras mortes. A gente tentou até falar com o Você fala, metrô. por exemplo, a morte de um artista, que falar que aquele artista se suicidou seria, então, uma ideia para alguém que está pensando em fazer essa bobagem. Isso, há esse mito também. E há também isso que se evita mesmo, que a gente não tratou no programa, é de falar as formas dessas mortes, como essas pessoas morrem, e também os locais. Você lembra do número de mortes? A gente passou tem no começo. mais ou menos 1 milhão de pessoas que se matam por ano, é uma estimativa. 1 milhão de pessoas que tiram a própria vida, né? E o suicídio ele é um mister de sensações, porque ele é a coragem de tirar a própria vida, porque tem que ser muito corajoso, e a covardia de fugir dos problemas. É um mister de sensações o tempo todo. Exatamente, aí é contraditório, né? A gente não sabe como lidar. E aí, depois desse nosso programa, o Conexão Repórter do SBT tratou do assunto. Tá. E também tratou desse problema que é a mídia não falar disso. Sobre. Porque o CVC... O que é CVC? O CVC é o Centro de Valorização da Vida. O CVV, olha só, eu falei CVV fazendo merchandising, né? CVV. CVV. Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida. E é onde as pessoas podem ligar, é um 44 número quando estão em depressão, e não necessariamente quando estão pensando em se matar. Qualquer horário? Qualquer horário. Então vamos deixar o telefone que é 144. Fácil. Então quem tiver com alguma dificuldade pode ligar no 144. Isso. E eu não sabia disso, que existia isso. Em qualquer lugar do Brasil. Uhum. E aí tem uma pessoa para atender. Estão lá preparados para ouvir, saber o que as pessoas estão passando.
E eu entrevistando a porta-voz do CVV de Guarulhos, ela disse que é muito importante se falar disso, entendeu? Sim. A gente não pode mais evitar falar do assunto. 1 milhão de pessoas é 1 muita milhão, gente. a cada 30 segundos uma pessoa se mata. No mundo. Tem estimativa de país assim ou não? Tem. A gente viu que países como a Suécia e países mais ricos, assim, lá do leste europeu, tem uma taxa maior de morte. E aí, entrevistando alguns psiquiatras, psicólogos, estudiosos do assunto, se fala que lá há muito a valorização do materialismo, entendeu? As pessoas esqueceram da espiritualidade. E como é um país muito avançado financeiramente, não tem mais o que as pessoas conquistarem, né? Então chega um momento que a vida está vazia. Então as pessoas valorizam tanto o material, valorizam tanto aquilo que tem, se apega a tudo, né? E elas se esquecem que quando a gente morre, nem o corpo a gente leva. Interessante isso, nem o corpo Deus quer da gente. Quer alguma coisa além, quer alguma coisa que as pessoas não veem e às vezes não buscam isso, né? Eu já tenho que ir para o intervalo? Não. Posso falar mais? Posso? Quanto tempo eu tenho? Mais 1 hora? E assim, o pessoal fica apavorado, né? Então, vou até aproveitar esse tempo que a aproveita. gente tem para falar do que é o Mundo Maior Repórter, a proposta que ele nasceu, né? Ele é um documentário mensal que aborda com profundidade alguns temas polêmicos. Se eu quiser assistir os primeiros lá, posso assistir Você que estão no pode YouTube? ir no YouTube, tem lá a lista, fácil todos os temas, é só digitar lá. A gente já Digita o tratou... que no YouTube? Mundo Maior Repórter, já vai aparecer o primeiro, aí digita o tema, já tratamos de homossexualidade, suicídio, prostituição, drogas, que também é interessante, eu acho que a gente vai falar hoje, né? Tráfico de pessoas, que também tem dados alarmantes. Eu gosto muito de dados, sabe? Então agora eu vou precisar ir para o intervalo rapidinho, a gente já volta e vamos continuar conversando sobre isso. Na volta a gente Até fala, já. então.